Vamos iniciar essa nova aula com o componente DPPRN. Eu sou a professora Karina. Se liga nessa nossa nova aula. Vamos falar sobre doença celíaca, alergia e sensibilidade ao glúten. Vamos entender aí a principal diferença entre elas. Bem, a clássica descrição de doença celíaca, ela foi feita aí há mais de 100 anos, 1888, por Samuel Guy, sob a denominação de afecção celíaca. Essas características eram de indigestão crônica, encontrada especialmente em crianças entre 1 a 5 anos, mas indivíduos de todas as idades, mas era principalmente em crianças entre 1 a 5 anos. No entanto, foi durante o período da Segunda Guerra Mundial que foi se associando os efeitos dessa doença a certos tipos de cereais. Então, foram descobrindo-se que a origem da doença era justamente alguns cereais. Então, foi se descobrindo aí a origem da doença. Como a fome na Segunda Guerra Mundial, ela revelou o mistério da doença celíaca. Então, neste período, da doença da Segunda Guerra Mundial, Dick, que era um pediatra holandês, ele observou que durante o período de racionamento do trigo, na Segunda Guerra Mundial, houve aí a incidência do sprue celíaco em diminuição. O que quer dizer isso? Quer dizer que houve o racionamento. Quando houve o racionamento, a diminuição do consumo de trigo na Segunda Guerra Mundial, paralelamente houve a diminuição do número de casos, do sprue celíaco, os sintomas de pessoas que têm a doença celíaca. Então, foi se percebendo aí que alimentos que contêm trigo, por exemplo, era a causa da doença celíaca. E aí, mais tarde, pôde-se confirmar. Quando os aviões suecos, eles trouxeram pão para a Holanda, as crianças com doença celíaca, elas voltaram rapidamente a apresentar os sintomas. E aí foi confirmada a importância do trigo na gênese da doença, ou seja, na origem da doença. Bem, poucos anos depois, com o advento aí da biópsia do intestino delgado proximal, foi que comprovou-se as características histopatológicas da mucosa intestinal na doença celíaca. Ou seja, histopatológicas em relação ao tecido, tá? Tecido, vamos entender. Então, nós temos aí marcado de amarelo, ver se eu consigo aqui, isso. Marcado de amarelo, essa partezinha aqui, ela está sendo ampliada aqui, tá? Então, essas vilosidadezinhas aqui, elas são responsáveis pela absorção de nutrientes. Então, ela, em seu estágio normal, são bem características, tá? No entanto, em um indivíduo que tem doença celíaca, ela é caracterizada pela atrofia, certo? Dessa região, dessas vilosidades. Atrofia quer dizer que ela está em má funcionamento, tá? E uma região inflamada, totalmente inflamada. Então, diferencia aí o intestino normal de um intestino de um celíaco, tá? Então, foi a partir do momento que, com o advento, da biópsia intestinal, é que pôde se comprovar como é que era o intestino de um celíaco, a diferença entre o intestino normal e um intestino celíaco. Qual seria o conceito aí de doença celíaca? Bem, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, crônica e permanente ao glúten, que é um componente proteico do trigo, caracterizado também por atrofia total ou subtotal da mucosa do intestino delgado proximal e consequente má absorção de alimentos em indivíduos geneticamente susceptíveis. Então, nós vamos ter aí fatores genéticos envolvidos, porque é uma doença genética, tá? Ou seja, passa de pai para filho. E também
somado aí aos fatores ambientais. Nós temos aí um fator ambiental muito forte, que é a dieta. Se essa dieta for rica em alimentos, em cereais que contêm glúten, consequentemente, somado aos fatores genéticos, nós vamos ter aí uma ativação autoimune, tá? Porque a doença celíaca é uma doença autoimune crônica e permanente, portanto, ela tem que ser isenta, totalmente isenta de glúten, de alimentos que contenham esse componente proteico. Mais uma vez, temos aí o intestino, a amostra, né, de um intestino com vilosidades normais, mucosa intestinal, e doença celíaca, uma mucosa intestinal atrofiada e inflamada, provocando aí inchaço e até mesmo diarreia. São aí alguns dos sintomas de doença celíaca. Vamos entender aí sobre a alergia ao trigo, diferenciar de doença celíaca. Então, a alergia ao trigo ela é uma reação imunológica adversa, mediada aí pela imunoglobulina E e não imunoglobulina E, para diferentes proteínas do trigo. E ela pode ser classificada em 4 categorias. Isso vai depender da via de exposição aos alergenos e os mecanismos imunológicos de base. Então, temos aí a alergia alimentar clássica, afeta a pele e o trato gastrointestinal ou respiratório. Anafilaxia induzida pelo exercício, asma ocupacional, chamada também de asma do padeiro, e rinite e também urticária de contato. Uma reação fatal relacionada à alergia ao trigo é o choque anafilático, porque ele pode culminar com morte. E os principais sintomas são a perda da consciência, a urticária, que é essa vermelhidão, o edema de língua e também de glote, ou seja, o inchaço dessas regiões. E qual seria a principal diferença entre alergia ao trigo e doença celíaca? Então, temos que alergia ao trigo ela é uma reação alérgica à proteína do trigo. Em contrapartida, doença celíaca é uma reação imunológica ao glúten. E aí temos os principais sintomas que os diferenciam. No caso da alergia ao trigo, causa coceira na pele, inchaço na garganta e diarreia. E já a doença celíaca causa dores abdominais, inchaço e inflamação no intestino. Percebe-se que a doença celíaca ela tem uma localização, que é o intestino. E já a reação alérgica, a alergia ao trigo, ela é algo mais visual, é um sintoma mais visual, porque tem manchas pela pele, tem o sintoma de coceira, né? Causa coceira. Enfim. Já o diagnóstico que os diferencia, a alergia ao trigo, ela é diagnosticada por teste na pele ou exame de sangue. Já a doença celíaca, também por exame de sangue, mas o que diferencia aí é a questão da biópsia intestinal, porque a biópsia intestinal vai identificar a atrofia e a inflamação desse intestino, como já foi bem mostrado. Nós temos outra denominação também chamada de sensibilidade ao glúten não celíaca, ou SGNC. Então, geralmente nós temos aí pacientes, indivíduos, que falam: eu não me sinto bem quando como pão, ou não me cai bem. Ou seja, essas pessoas sentem um desconforto ao comer alimentos que contêm glúten, né? Então, o que acontece? A sensibilidade ao glúten é quando eu descarto tanto a alergia ao trigo quanto a doença celíaca. Ou seja, eu não vou ter uma reação alérgica à proteína e nem uma reação imunológica, tá? E como que isso é identificado? É identificado através do diagnóstico. Quando é descartado a alergia ao trigo e doença celíaca, então eu vou ter aí uma sensibilidade ao glúten. A pessoa sente, né, se queixa de desconforto ao comer alimentos que contêm glúten. Então, disse que a pessoa tem sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, vamos ver a principal diferença, tá?
Então, a doença celíaca ela é um distúrbio inflamatório crônico do intestino delgado, como já foi bem explanado. E ela é uma desordem sistêmica autoimune. Por quê? Ela é imunológica, desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos susceptíveis. Tá? Já a sensibilidade ao glúten é uma forma de intolerância ao glúten quando a doença celíaca e a alergia ao glúten, ao trigo, elas forem excluídas. Tá? E aí nós temos exemplos de alimentos que contêm glúten, né? Alguns cereais como trigo, aveia, cevada, etc. Aqui nós temos alguns sintomas de sensibilidade não celíaca e doença celíaca, o que os diferenciam. Bem, essa foi nossa aula. Na próxima aula falaremos sobre a etiologia, tá? Diagnóstico e a nossa dietoterapia. Até mais!